Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo quero contar para vocês como que foi a nossa experiência ao vender o nosso antigo carro e comprar o nosso novo carro e como que foi toda essa experiência, porque olha, não foi fácil e esse vídeo não é um vídeo muito alegre, pelo menos para mim e também para minha esposa. Para você talvez sirva apenas como um aviso, porque nem tudo são flores aqui na Itália. Mas antes de prosseguir, já peço para que você se inscreva no canal, caso não seja inscrito, e já curta também o vídeo. Se quiser também já deixa um comentário e vamos que vamos. Outubro de 2023 foi um mês que eu terminei o meu processo e com isso foi possível já fazer toda a documentação italiana e também comprar o nosso primeiro carro. Como eu falei para vocês nos vídeos anteriores, para a gente comprar esse carro foi necessário pegar empréstimo e com isso a gente conseguiu comprar esse carro na época, que foi um Opel Meriva 2008, que na época tinha 137 mil quilômetros, pelo que eu me recordo, não tenho certeza. E o que aconteceu? Na época a gente pagou um valor um pouco alto, pelo menos ao converter o real para o euro na época, deu basicamente mais de 15 mil reais. Por que não foi uma compra muito boa, que eu também já expliquei nos vídeos anteriores, no caso um vídeo específico que eu expliquei para vocês como que foi a compra desse carro, mas de forma resumida. A gente não tinha condições de ficar escolhendo carros, a gente tinha que pegar o mais barato. E o mais barato que tinha na época era esse Opel Meriva 2008. E a gente pensou, beleza, vamos lá, dar uma olhada nesse carro e vamos comprar. O que aconteceu? Era muito longe, era 3 horas de viagem caso você fosse de ônibus. E por não termos carros, eu tive que ir de ônibus. E minha esposa não conseguiu na época, porque eu me recordo ela estava trabalhando, e por eu não estar trabalhando ainda, porque eu precisava do carro, eu fui sozinho. Chegando nesse local, era uma loja de 2 árabes, e os caras, eles simplesmente falavam entre eles em árabe, e comigo eles falavam em italiano. E na época eu não entendia muito bem o italiano, mas eu entendia já um pouco. Então assim, eu não me senti muito confortável ao comprar nesse local, porque não era uma loja muito bem organizada, bonita, bem estruturada, enfim, era uma loja muito simples. Mas eu também não tinha muito o que fazer. Então, com isso, eu fui lá, fiz a compra desse carro. O carro já tinha arranhões, já tinha amassados, já tinha alguns defeitos, mas eu não tinha muita opção. Esse ali era o mais barato e era o que eu podia comprar. E com isso, eu só entrei dentro do carro, vi que era um carro velho, mas paciência, ia me servir por um certo tempo. No caso, serviu por 2 anos. E com isso, eu me recordo o valor total envolvendo não só a compra do veículo, como também a documentação, deu por volta de 4.500 euros. Isso, se for converter, como eu falei para vocês, seria por volta de uns 15 mil reais na época. Hoje talvez seria 20 mil, não sei. E com isso, pessoal, a gente comprou esse carro em outubro de 2023. Passou-se o tempo, a gente começou a ter algumas dores de cabeça porque o carro começou a apresentar problemas diversos. E a gente foi lá, todas as vezes que surgia um problema, a gente consertava. A gente consertava. Bem, num certo dia, a gente decidiu ir jantar fora de casa. A gente decidiu, vamos comer um sushi, porque, enfim, estávamos com vontade. Pessoal, a gente saiu de casa com o carro e, felizmente, a gente não decidiu ir para muito longe. A gente foi para um sushi que ficava perto da nossa casa. Ficava, sei lá, 2, 3 quilômetros de distância. E com isso a gente foi. Chegando no sushi, a gente foi lá, comeu. Depois de comer... Não, na verdade, acho que foi antes de a gente comer, na verdade. Assim que a gente chegou no local e eu fui estacionar, simplesmente a embreagem do carro morreu. Não tive o que fazer. Ela simplesmente não estava se mexendo e eu disse, ferrou, eu não consigo controlar o carro. Fui lá, tive que fazer tudo manualmente, sair do carro, minha esposa foi lá me ajudando e a gente deixou o carro estacionado na rua e a gente pensou, cara, já estamos aqui, a gente está com fome, resolver coisas com fome não vai dar certo. O que a gente fez? Vamos comer. Eu tive que basicamente engolir a comida mal descia, porque eu não estava com cabeça para aquilo. E depois de a gente comer, a gente foi resolver o problema. Ligamos para a seguradora, chamaram o guincho foi lá, pegou o carro. Não, minto, pessoal, desculpa. Não deu para resolver tudo nesse dia porque já era muito tarde. Então, se o guincho fosse até o local, ele pegaria o carro e não levaria para nossa casa, ele levaria o carro para o depósito, por mais que a nossa casa fosse próxima. Então, a gente optou por deixar o carro ali e no dia seguinte, a gente cedo chamar o guincho para o guincho levar o carro. E foi o que aconteceu. Depois que o carro foi para o conserto, a gente pagou na época 600 euros para consertar a embreagem. Sim, pessoal, é muito caro. Se eu paguei 4.500 no total do carro e tive que pagar 600 euros só de conserto de uma única peça, é para vocês terem uma noção de como que funcionam os serviços aqui na Itália. O produto é barato, porém os serviços são muito caros. Eu acredito que deveria ser dessa forma no Brasil, mas no Brasil é tudo caro. O serviço é caro, o produto é caro, tudo caro. Depois que o carro foi consertado, ele continuou apresentando outros problemas. E conforme, como eu falei para vocês, ia apresentando outros problemas, eu ia consertando. O tempo foi passando, cara, e eu comecei a ficar muito impaciente, porque, cara, era só problema atrás de problema, problema atrás de problema. Daí eu levei num mecânico que era próximo do meu trabalho, levei em outro... Não, eu sempre levava nesse mesmo mecânico que era próximo do meu trabalho. Até que chegou o momento que a gente tinha que fazer a revisão. E a revisão, pra quem não sabe, quando você compra um carro novo, ele já vem revisionado. E a primeira revisão desse carro vai ser depois de 4 anos. Porém, quando você compra um carro usado, assim que você comprou ele, você tem que olhar quando foi feita a revisão dele. Assim que ela for feita, você tem que fazer a outra revisão depois de 2 anos. E foi o que a gente fez. Eu cheguei, na época, não somente tive que fazer essa revisão, como também depois eu fui descobrir que eu não tinha pego todos os documentos do carro.
carro, o libreto, que é o documento mais importante do carro, ele tinha ficado na loja. A loja não falou em nenhum momento que eu tinha que retornar lá para pegar. Eu estava com uma cópia, fiquei durante 1 ano com essa cópia. Pessoal, foi tanta incomodação, mas tanta incomodação, que agora que a gente se livrou do carro, nossa, é só simplesmente levantar as mãos e agradecer, entende? Mas, como eu falei pra vocês, é um vídeo basicamente de aviso, entende? Porque foi um negócio que me deixou muito estressado, muito pé com a situação toda, e eu quero fazer o possível para que outras pessoas não passem pela mesma situação que eu passei. E, enfim, depois de quase 1 ano, eu tive que pegar o libreto, porque eu tive que fazer essa revisão, e não tinha como fazer a revisão com a cópia do libreto. E, felizmente, eu consegui o libreto com a loja, por mais que a loja falasse que não tinha o libreto, ou já tinha até mesmo mudado de endereço, até isso que eu tinha me esquecido, consegui pegar o libreto e fiz a revisão. Assim que eu fui fazer a revisão nesse local autorizado, eles começaram a fazer os testes e eles olharam pra minha cara e disseram assim: tu comprou esse carro há quanto tempo? Eu falei: olha, comprei em outubro de 2023. E eles me explicaram: olha, cara, o carro não tá para ser aprovado. Mas felizmente, obviamente não vou citar aqui o nome do local, mas o meu carro, em teoria, ele não foi aprovado. Ele foi reprovado e por ter sido reprovado, ele seria demolido. E como que funciona a demolição? Se você quer demolir o carro, você tem que pagar, pelo que me recordo, 500 euros. E o seu carro acabou, tchau, você vai ter que comprar um outro carro. Mas felizmente, nesse local específico, eles foram lá e me ajudaram. Eles utilizam. Enfim, não vou explicar como que eles fizeram, porque seria sacanagem da minha parte fazer esse tipo de coisa. Mas de qualquer forma, o que eu posso dizer para vocês, o meu carro já era para ter sido demolido. E ele não foi demolido. Eles me ajudaram e com isso eu consegui continuar dirigindo esse mesmo carro. O tempo passou e outros problemas começaram a aparecer. Qual era o problema? O problema com injeção eletrônica. Assim que eu ligava o carro, se eu ligasse o carro e já saísse com ele, ele começava a galopar e eu tinha que parar o carro. Daí o que eu tinha que fazer? Tinha que ligar o carro novamente, tinha que deixar ali 2 minutos aquecendo para depois andar com o carro. Daí ficava tudo certo. E o tempo foi passando. Obviamente eu fui atrás de consertar esse problema. Era sempre valores absurdos e às vezes eu conseguia pagar. E conforme eu fosse pagando, também teve problema com o disco de freio que eu tive que pagar, porque quando eu freava ficava dando um barulho de como se estivesse arrastando ferro com ferro. Também fiz essa troca que na época foi uns 300 euros. Meu Deus, só de falar isso, cara, é uma mistura de tipo assim, como que eu passei por tudo isso, como também uma sensação de liberdade, porque agora eu não estou mais com esse carro, eu já vendi ele e felizmente quem comprou já sabia dos problemas por ter contatos com mecânicos que eles resolveriam de outras formas, de uma forma até mesmo mais barata. Depois disso, pessoal, começou um outro problema, que era o quê? De vez em quando, depois de você estar andando, sei lá, 1 hora, 2 horas do carro, conforme você fosse parando o carro e deixasse de acelerar, aparecia a lâmpada do Aladim, que seria um símbolo vermelho com uma lâmpada. Isso, muito provavelmente você sabe do que eu estou falando, caso você não saiba, esse é um problema muito sério. Por quê? Qualquer símbolo que apareça no seu carro e tenha a cor vermelha é muito grave. Aparecer um símbolo com a cor vermelha, você tem que parar o seu carro e descobrir o que está acontecendo, porque se você continuar com ele, pode acontecer alguma coisa muito séria. Eu comecei a ficar com medo disso aí. Por que eu fiquei com mais medo ainda? Pelo fato de que estava chegando o mês de agosto ainda desse ano, e eu iria fazer uma viagem. Eu iria conhecer Trieste, no caso Norte, Sul, Leste, iria conhecer o leste da Itália e também ia conhecer Vale d'Aosta, que seria o oeste da Itália. Duas viagens longuíssimas, e com esse problema eu não tinha a segurança de fazer uma viagem dessa com tranquilidade. O que eu fiz? Fui em outro mecânico. Então, só para vocês já entenderem, eu fui em durante perto do meu trabalho, sempre fazendo dele. O segundo mecânico que eu fui foi apenas para fazer revisão, e o terceiro mecânico foi perto da minha casa. E eu fui nesse local e expliquei a situação: cara, tá com esse problema tal e tal e tal. Daí o que ele falou: olha, precisa completar aqui com óleo, porque o óleo aqui já não tá muito legal dessa forma, precisa trocar esse filtro, porque esse filtro aqui não tá legal. Eu acho que agora já pode andar, então toca a ficha. Cara, eu devo ter pago por volta de uns 100 euros só nessa brincadeirinha. Detalhe, eu acompanhei todo o processo, eu vi o cara botando ali o óleo, eu vi o cara ligando por algum parceiro dele para trazer o filtro novo. O cara chegou com o filtro, ele foi lá, botou o filtro ali na minha frente, enfim, fui para minhas férias, voltei das minhas férias. Assim que eu voltei das minhas férias, o carro continuou com esse mesmo problema. Enquanto eu estava viajando, estava com o mesmo problema. Eu voltei e eu disse: cara, já não tenho mais o que fazer, eu acho que esse carro tá se despedindo, então eu preciso botar ele para frente. E aí, pessoal, olha que legal, a gente encontrou um novo carro para a gente comprar. E como eu falei para vocês, a gente precisava se desfazer desse e comprar um outro. Por quê? Porque no dia 31 do mês de outubro, desse mês no caso, agora já chegou em novembro, né? Mas enfim, iria acabar a validade do seguro. E quando acaba a validade do seguro, você é obrigado a renovar, ou pelo menos você tem que se desfazer do carro. Então foi o que eu fiz. Eu me desfiz do carro no dia 30 e no dia 31 acabava o seguro.
seguro, então tá tudo certo. Eu cheguei, eu e minha esposa, a gente encontrou um comprador, e nesse comprador eu expliquei a situação pra ele. Cara, olha, esse carro é antigo, como você está vendo, eu acredito que esse carro que você vai comprar e você vai vender para alguém que queira utilizar para trabalho, e, cara, eu quis deixar o mais claro possível, gente, porque uma coisa que eu não tô afim de ter aqui na Itália, porque eu nunca tive vontade de ter essa coisa no Brasil, é o quê? Problemas. Então eu não vou fazer uma sacanagem com quem vai comprar, então eu prefiro deixar tudo claro, e caso a pessoa queira, ok, se a pessoa não quiser, daí paciência, eu vou ter que encontrar outra pessoa. Esse comprador bem específico, ele trabalha comprando carros e vendendo carros, ele compra e revende, porque a vida dele é isso aí. Então, ele foi lá, gostou do carro, viu que o carro estava em condições de andar, e mais sabendo os outros problemas. E ele me perguntou, Lucas, mas o que tu já fez aqui de reparação no carro? Eu expliquei, olha, foi trocada a embreagem, que aqui se chama frizione, foi trocada o disco de freio, que aqui se chama disco freno, foi trocado o óleo, foi trocado o filtro, e é isso. O que eu me recordo foi essas coisas que eu falei pra ele que, no caso, tinham sido feitas. Nisso, ele se interessou e falou o seguinte, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou analisar aqui pra ver se quanto que a gente consegue pagar no seu carro, você tá querendo tanto, quanto? Daí eu falei, olha, eu tô querendo 1.500. A gente queria 2.000, mas a gente sabia que não ia dar 2.000, né? Então a gente jogou ali pra 1.500, e já sabendo que seria no máximo ali uns 1.000 euros. Porque o carro, como eu falei pra vocês, antigo, muito velho. Nisso, ele entrou em contato com nós. Oh, nossa, parece um maluqueiro falando agora. Ele entrou em contato com a gente quase uma semana depois de ter conhecido o carro e falou o seguinte, olha, a gente não encontrou ninguém para comprar o seu carro, o máximo que eles queriam oferecer para vocês ali seria menos de 1.000 euros, mas já que vocês não vão querer vender por esse valor, eu consigo pagar para vocês no máximo 1.100 euros. Com isso, marcamos novamente de fazer a finalização, né? Arrumar os documentos e passar o carro pro nome dele. E o que aconteceu? Ele chegou e fez a seguinte pergunta, mas vocês estão com todos os documentos em dia? Eu falei, positivo. E ele perguntou, tá, e a chave reserva já está com vocês? Eu falei, chave reserva, não. A minha esposa também não lembrava de chave reserva. E eu pensei, essa chave reserva normalmente fica dentro do estojo que você recebe ao comprar o carro. E o que a gente fez? Foi um erro nosso, a gente podia ter feito isso quando a gente comprou o carro, mas no caso a gente foi fazer isso só agora, quando a gente foi vender o carro. E a gente descobriu que a gente não tinha a chave reserva. E caso você não saiba, olha que bacana, a chave reserva, ela não é de graça. Se você quiser fazer uma nova chave reserva, você vai ter que pagar, sabe quanto? 100 euros. Olha que legal, olha que bacana. Bem baratinho, né? Então, se o cara ia comprar um carro por 1.100, a gente teve que vender o carro por 1.000 euros, porque 100 euros ele teria que gastar para fazer a chave. Bem bacana, né? Legal. A gente foi no local que se chama ATI, né, que seria a ACI, que seria o local que você faz a transferência de propriedade, e chegando nesse local, a gente resolveu tudo ali, ele pagou todas as coisas que deveriam ser pagas. Com isso, eu cheguei, deixei a chave com ele e fui de carona até ele me deixar em casa. Depois disso, levou o carro e a história aparentemente tinha sido finalizada. O que aconteceu? Não deu, acho, um dia, basicamente. Não deu nem um dia após a compra, após a venda, no caso, né? Ele foi lá, entrou em contato comigo e falou a seguinte coisa. Lucas, minto, pessoal, minto. Na verdade, eu já iniciei a chamada porque eu já esperava que ele ia reclamar de alguma coisa ou eu iria discutir comigo porque, sei lá, eu tinha vendido alguma coisa com uma qualidade, mas eu já tinha como me defender. Olha, você já sabia dos problemas, você quis comprar, agora é seu e resolve os problemas. Mas, de qualquer forma, eu fui lá e disse, não, beleza, a gente conversa. Saí do meu trabalho e entrei em contato com ele. Assim que eu comecei a chamada com ele, eu já fiz algumas correções, porque eu falei para ele que tinha sido trocado a suspensão e, na verdade, era a embreagem, né? Porque a suspensão seria a suspensione e a embreagem, para vocês, seria a frizione. E quando eu tava falando com ele, sem querer, eu falei suspensão ao invés de embreagem. Depois que ele me ouviu, ele falou, Lucas, eu não conheço esses teus mecânicos. Você falou que ele já levou em 3 mecânicos, e eu falei, ele me perguntou, não, você já levou em 3 mecânicos, certo? Eu falei, sim, um perto do meu trabalho, que eu sempre fiz as manutenções com ele. O segundo eu fiz apenas a revisão e o terceiro foi quando eu fiz umas pequenas reparações ali para fazer minha viagem. E ele falou assim, cara, eu não conheço esses teus mecânicos, mas uma coisa eu posso garantir para você, nada foi trocado no seu carro. As peças são velhas, o filtro que tu disse que trocou recentemente tá uma nojeira, o óleo que você disse que trocou também recentemente tá muito preto, mas muito preto mesmo, e quando o óleo tá mais preto do que o normal, significa que ele tá muito velho. O carro tá galopando quando você liga ele. Daí ele perguntou assim, você já sabia desses problemas? E eu falei, sim, eu sabia desses problemas. Não essa questão dos itens. Essa questão do galope, como eu expliquei para vocês, assim que você tem que ligar o carro, assim que você liga o carro, você tem que esperar ele por volta de 1 ou 2 minutos para o carro aquecer, e depois disso o carro anda normalmente. E ele disse, não, beleza, isso eu já conseguimos perceber. Mas você sabia das peças? Eu falei, não, negativo. E expliquei para ele o seguinte, cara, no mecânico que eu costumo ir, o mecânico se chama tal, fica em tal lugar, e eu tenho até nota fiscal da primeira manutenção que eu fiz com eles, que foi a troca da embreagem, que foi 600 euros. De resto, tudo eu fui pagando sem nota fiscal, porque eu pegava um desconto. E ele falou, cara, sinto muito te dizer, mas eu trabalho aqui com 3 mecânicos, que são da minha confiança, pessoas que eu conheço há muito tempo, há mais de décadas, e o mecânico que eu levei
levei o carro, ele simplesmente falou que, cara, nada que tu tá falando que foi trocado, foi trocado. Então, muito provavelmente, eles disseram que fariam um serviço e, na verdade, não fizeram. Você simplesmente pagou por um serviço que não foi feito. Ou talvez você tenha pago por troca de peças usadas já, né? Então, eles pegaram a tua peça que não estava boa e trocaram por uma peça que já estava usada. Então, nova, nunca foi. E ele disse, cara, eu tô incrédulo. Porque, assim, pessoal, eu sei que essas coisas no Brasil acontecem a rodo. Felizmente, no Brasil, não somente eu, como também minha família, possui mecânicos de confiança e a gente sabe que o serviço é bem feito porque a gente consegue deixar o carro e a gente pode também até mesmo acompanhar todo o serviço. Mas aqui, pessoal, a gente não tem como fazer isso. Eu não tenho como levar o carro e ficar ali olhando a manutenção porque não acontece naquele momento. Até mesmo se eu agendar, não tem como fazer em horários que eu estou disponível. Teria que ser somente no sábado, entendeu? Sábado ou domingo. E sábado ou domingo eles não fazem os agendamentos, pelo menos nos lugares que eu levei. E eu acabei descobrindo, pessoal, que basicamente eu caí num golpe, entende? Eu basicamente, nesse tempo todo que eu estive com o carro, eu paguei por consertos que não foram feitos e descobri que não somente no Brasil, como também na Itália, tem mecânicos que simplesmente não são bons profissionais. A gente chega simplesmente na conclusão de que, cara, a culpa não é do Brasil, a culpa não é da Itália, a culpa é realmente do mundo todo, porque eu acho que para tu encontrar um mecânico que seja bom é muito difícil mesmo. Infelizmente, até o momento a gente não encontrou um aqui. Agora, com esse novo carro que a gente comprou, que é um Fiat 500L, que é um carro maior, um carro mais novo, eu não pretendo mais voltar nesse mecânico que ficava perto do meu trabalho. Eu também não pretendo ir no que ficava perto da minha casa. Talvez o que eu conseguirei levar, se eu ver que realmente dá para confiar, é no local que eu fui fazer a revisão. Só que qual é o problema de toda essa situação, pessoal, para vocês entenderem? O que ficava perto do meu trabalho, eu deixava o carro e ia para o meu trabalho. Do meu trabalho, eu pegava o carro que já estava pronto e voltava para casa. Perto da minha casa, eu, estando em casa, levava o carro, deixava o carro, voltava para casa, o carro estava pronto, eu voltava ali, pegava o carro e estava tudo certo. O já da revisão, não. Da revisão, ele fica basicamente no intermediário entre o meu trabalho e minha casa. Se eu deixo ali e vou para o trabalho, eu tenho que voltar de ônibus ou voltar de carona. Se eu deixo ali e eu estou em casa, eu tenho que voltar para casa, depois pegar o ônibus ou pegar uma carona, voltar ali para o negócio para pegar o carro. Olha todo esse auê que eu tenho que fazer. E tudo isso, pessoal, a pergunta que fica: por que fazer um serviço porco? Por que ser um mau profissional? Você basicamente perde o seu cliente. Por mim é isso. Os meus colegas do meu trabalho, quando eu comecei a levar nesse mecânico próximo do meu trabalho, eu já tinha perguntado para eles: olha, o fulano, ele é confiável, cara? O pessoal fala: não, ele faz um bom serviço. Mas sabe quando as pessoas falam esse tipo de coisa mais por praxe e não por uma coisa mais que segura de que o negócio é realmente bom? Era isso que eu sentia e hoje eu entendo o porquê, não vou dizer todos eles, mas a maior parte desses meus colegas de trabalho não levam ali. Eu estou realmente bem decepcionado com toda essa situação. Infelizmente não tem muito o que fazer, não tem nem sequer como eu ir reclamar para eles, porque eu consigo falar em italiano, mas não a ponto de ter uma discussão com a pessoa. E é isso, pessoal. Só queria passar para vocês todas essas coisas que aconteceram comigo. Como eu falei em vídeos anteriores, tem outros vídeos para postar, mas tem que editar, é um processo um pouco demorado. Com o tempo eu vou postando. Tenham cuidado toda vez que vocês forem levar o seu carro no mecânico. Se você tiver um segundo mecânico de confiança, cara, fez um serviço nesse aqui, leva nesse aqui e pergunta: essas peças aqui são verdadeiras? Ou verdadeiras? São novas? Beleza, perfeito. Enfim, cansei, fiquei decepcionado, como eu falei para vocês. Infelizmente não tenho o que fazer. E agora torcer para que os futuros problemas, que eu espero que não existam, mas né, é um carro, né? No caso, esse novo carro que a gente tem, caso surjam novos problemas, vou ter que verificar o que eu vou fazer ou deixar de fazer, porque não é fácil. Você recebe pouco e paga por um serviço, paga caro por um serviço e que nem sequer foi feito. É triste, pessoal, é triste. Infelizmente, o ser humano é um bicho muito complicado. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei para vocês, caso não seja inscrito, se inscreva no canal, curta o vídeo, comente o que você achou, deixou de achar, já passou por alguma situação parecida? Comente aí para eu estar ciente, vai que você fale mais alguma coisa que eu não saiba e que eu fique ligado na próxima situação. Ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e compartilhe para amigos ou familiares que se interessam por esse tipo de assunto. Até o próximo vídeo, grande abraço, tchau, tchau!